A guerra na Ucrânia parece que não tem fim. Não há nenhuma demonstração das duas partes, Ucrânia, Rússia, tampouco da comunidade internacional, para pôr fim a este conflito horrendo, péssimo para todos no mundo, principalmente, é claro, para a Ucrânia. Quando observamos que algum tipo de negociação em andamento ou que está se construindo, vem outra bomba diplomática, política, geopolítica e destrói todo esse ordenamento de construção entre partes. Por exemplo, Estados Unidos e a OTAN iniciaram em 17 de outubro um exercício Steadfast-Num, um exercício nuclear, todos os anos ocorre entre os membros da OTAN, especificamente alguns membros, e gira em torno ali, de certo modo, promover uma segurança naquela região contra possível ataque tático e também estratégico nucleares por parte de um inimigo. Neste caso, por exemplo, está sendo feito mais especificamente contra a Rússia. Ainda que no Pacífico, quando ocorrem esses exercícios, são baseados através de elementos mais estruturais na região, como, por exemplo, parcerias entre Ásia, Pacífico, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, e que promove ali uma incisão contra a China. Neste momento, enquanto o Steadfast-Num vem ocorrendo, a Rússia ela promove o seu exercício também anual, porém estratégico nuclear de dissuasão, com o uso de elementos balísticos de alto poder de destruição, porém, é claro, as estruturas sem as ogivas. É claro, a Rússia também ela não vai atuar utilizando mecanismos reais para isso. Não é necessário isso. E, de certo modo, essa tensão ela vem crescendo ainda mais a partir do momento em que a Rússia acusou a Ucrânia de produzir um elemento de sabotagem ao estilo de falsa bandeira na construção de um equipamento, de um dispositivo, de uma bomba suja, ou seja, uma bomba convencional com explosivos, seja com munição 152 milímetros, aquelas ogivas explosivas, com lixos nucleares, através de estruturas, por exemplo, como estruturas de mísseis Iskander da Rússia e também aqueles mísseis SS-21, que são aqueles mísseis mais antigos até da era soviética, que estão também nas mãos ucranianas, para sim direcionar que determinado ataque promovido por esta bomba suja foi decorrente da Rússia. Então estamos aqui inseridos num cenário em que o presidente Zelensky, ele, é claro, falou que ele nega todo tipo de falácia, de narrativa, ali por conta dessa bomba suja por Putin. Também ele não gostou dos exercícios nucleares por parte da Rússia, claro, e tem o fato que Zelensky, ele vem dando tiro em tudo quanto é canto. E, infelizmente, ele atira até mesmo em seus próprios pés. Vamos entrar nesse cenário que Zelensky, ele, de certa maneira, criticou, atacou Israel por ter ali uma ligação mais amena nessa relação com o conflito Rússia e Ucrânia, não quis entrar muito nesse conflito, vem promovendo mais assistências humanitárias e até mesmo reconhecimento, dispositivos de reconhecimento de mísseis, enfim, algo mais limitado, que é o perfil de Israel, que não quer entrar em outro tipo de atrito, que não seja os atritos que Israel já tem ali no Oriente Médio, não quer mais um problema nas suas costas, até porque
O problema na Europa é problema da Europa, não é problema de Israel, não é problema do Brasil, não é problema, por exemplo, da Argentina, não é problema do Japão. São o quê? Cenários extremamente divergentes. Não podemos aqui colocar uma geopolítica como no leste europeu como sendo uma geopolítica de guerra de um cenário global. Mas isso pode desencadear um cenário global, de um conflito, de uma terceira guerra. Pode, mas tudo é o que leva a crer que tanto a narrativa de Zelensky quanto a narrativa de Putin está confluindo para essa ideia da gente imaginar que esses problemas ali no território da Ucrânia, que Zelensky quer que a gente entenda que seja um problema nosso. Problema meu, problema seu, problema do Brasil, problema do Japão, problema daquelas nações na Europa. De certa maneira, isso não é problema nosso. Eles têm que ali se consultar entre eles, têm que fazer uma negociação entre eles, porém, tanto Putin quanto Zelensky vêm com essas narrativas para nos atingir e jogarmos a gente num poço sem fundo, ilimitado, cheio de narrativas e guerras de informações, que a saída é uma terceira guerra mundial. Principalmente Zelensky, que vem atacando todos para, sim, forçar uma ajuda para ele. Ou seja, ele força outras nações a adotar um posicionamento. E isso é muito perigoso num planeta que é globalizado, num planeta que possui muitas ligações, seja ligações econômicas, políticas, sociais, até mesmo de relações bilaterais no sentido comercial, no sentido territorial, de dividir determinados dispositivos territoriais, como ocorre, por exemplo, no Brasil, Paraguai. Enfim, são narrativas muito baratas que muitos estão comprando. Então, vamos aqui para essa notícia que Zelensky ataca Israel e sugere que o conluio nuclear Rússia-Irã só é possível por causa dos israelenses. Vou aqui analisar este fato, dar meu parecer e colocar que não é muito bem isso que está acontecendo. Então, não podemos ficar abismado com essa fala e Zelensky tem razão. Zelensky não tem razão disso. Vamos colocar aqui uns pingos nos is para não colocarmos isso como um grande problema e direcionar todo o aparato bélico, apontar todos os armamentos para Israel. É culpada, Israel promoveu essa aliança, então está errado. Essa narrativa é uma narrativa leviana. E vamos aqui analisar. Antes disso, vocês acreditam que essa fala de Zelensky, ela é uma fala justa? Ela é uma fala que, de certa maneira, ela é compatível com o atual cenário, que é por conta dessa, vamos dizer assim, flexibilidade que Israel está tendo, segundo ele, que fortaleceu a Rússia e Irã? Coloque aqui nos comentários e vamos lá analisar esses fatos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que se diz judeu, atira para todos os lados e desta vez atacou Israel por recuar a fornecer seu sistema de defesa antimísseis Iron Dome. O presidente Volodymyr Zelensky criticou a neutralidade de Israel na guerra na Ucrânia, dizendo que essa decisão de seus líderes de não apoiar Kiev com armamento encorajou a parceria militar da Rússia com o Irã. Discursando em uma conferência na segunda-feira organizada pelo jornal israelense Haaretz, Zelensky repetiu seu pedido para o sistema antiaéreo e contra mísseis Iron Dome israelense para impedir ataques russos maciços. Vocês lembram desse sistema Iron Dome altamente eficiente? É um dispositivo, junto com outros dispositivos como o Patriot dos americanos, forma uma fortaleza que hoje Israel é considerada a maior nação com uma defesa antiaérea
blindada de todos os tempos. É considerada uma nação blindada. Em primeiro mundo, ela é considerada com um poder antiaéreo muito grande, que faz inveja até mesmo aos americanos. O Ocidente acredita que o exército da Ucrânia está derrotando os russos no campo de batalha, e de acordo com Zelensky, em vídeo diário, abre aspas, infelizmente não temos nosso próprio Iron Dome, ainda não temos um sistema moderno e eficaz de defesa aérea e defesa antimísseis que possa proteger nossos céus. Feche aspas. Isso, de certa maneira, é verdade, porém, os americanos já mandaram os NASAMS, que são aqueles sistemas antiaéreos mais modernos, de alta eficácia. Temos também os IRIS-T da Alemanha, que estão sendo foram enviados para Israel, para a Ucrânia, e também há um outro lote indo, que provavelmente no começo do próximo ano já chegue até a Ucrânia. De certa maneira, isso, sem dúvida alguma, já é uma proteção aérea de médio a curto alcance para a Ucrânia. É claro que o número de bombardeios que ocorrem da Rússia, enquanto ela é mais incisiva, que ultrapassa até 100 lançamentos, não vai ser suficientes. Porém, aqueles dispositivos necessários na Ucrânia já demonstram uma certa habilidade em defender esses territórios. E o Iron Dome, eu tenho certeza que Israel não vai enviar para a Ucrânia, bem como os americanos não vão enviar os Patriots também para a região da Ucrânia, porque são dispositivos altamente tecnológicos em que o risco de cair nas mãos dos russos também foram colocados na ponta do lápis. Vamos mandar esses dispositivos? Espera aí, vamos analisar muito bem o cenário. Então o Iron Dome ele é um dispositivo sensível de fabricação israelense que provavelmente não serão enviados para a Ucrânia. Posso estar muito errado disso, mas é um dispositivo estratégico. Nem mesmo os americanos dominam esse Iron Dome. É claro que já é uma cooperação bilateral entre as partes, mas é muito limitado. Na segunda-feira, o ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse ao seu colega ucraniano, Oleksiy Reznikov, que Israel não fornecerá sistemas de armas para a Ucrânia. Desde a invasão russa em fevereiro, Israel oferece assistência humanitária à Ucrânia, como havia dito, mas se absteve de fornecer equipamentos militares por medo de prejudicar as relações com a Rússia. Vamos saber o porquê já já. A decisão de Israel em não incomodar a Rússia ajudando a Ucrânia militarmente possibilitou a parceria entre Moscou e Teherã, disse Zelensky, sem especificar como exatamente. Essa aliança deles simplesmente não teria acontecido se seus políticos tivessem tomado uma decisão na época, disse Zelensky. Parece que foi adotada há muito tempo, em 2014, por exemplo, quando a Rússia começou sua agressão contra a Ucrânia. O líder da Ucrânia criticou várias vezes Israel por não se opor firmemente ao ataque da Rússia à sua nação. Zelensky lhe destacou ainda que a Rússia encomendou cerca de 2.000 drones kamikaze Shahed-136 do Irã, o mesmo tipo que Moscou vem usando em seus recentes ataques contra a Ucrânia. Essa fala de Zelensky ela já foi contrariada pela fala do Irã. É claro, a gente também não vai acreditar na palavra do Irã, nem na palavra da Rússia, e também nem na palavra de Zelensky. Por quê? São retóricas. Temos o quê? Que passar as informações e analisar. Provas, evidências. Neste caso, Zelensky ele foi muito, vamos dizer assim, muito correto em falar que os drones, a Rússia utilizou drones que têm muitas características daqueles drones do Irã. E, de certa maneira, são, sim, drones Shahed-136 do Irã. E com essas informações e com as informações americanas, eles cruzam esses relatórios e constatam realmente que são drones iranianos. E também outros drones adaptados que se parecem com os iranianos.
Então, fecha um quadro em que Zelensky, de certa maneira, tem é um fator positivo, tem relação, sim, nessa fala, é plausível em relação aos drones. Mas a questão dessa flexibilidade Israel com a guerra, não ser muito incisiva com a Rússia, não enviou armamentos para a Ucrânia, isso me soa como retóricas, isso me soa como chantagens diplomáticas, forçar a comunidade internacional a pressionar Israel a fornecer algum tipo de assistência. E, de certa maneira, isso até deu certo em determinada situação. Por quê? Essa relação Rússia e Israel, ela tem muito tempo, desde o início do conflito na Síria. Por isso que, de certa maneira, Israel ela não tem uma incisão nessa guerra, fornecer armas para combater a Rússia. Porque Israel precisa sim do apoio da Rússia lá no território da Síria, porque a Rússia ainda ela exerce uma grande influência territorial, principalmente em defesa aérea, que afasta qualquer possibilidade de indivíduos, principalmente da força Quds do Irã, em operar dentro da Síria para atacar território israelense, seja por via aérea, terrestre ou outro tipo de sabotagem terrorista. Então, essa relação Israel e Rússia ela é muito boa para proteger a nação israelense e fornecer também um afastamento de qualquer invasão, de qualquer incisão, ataque da força Quds e também das outras forças sírias, sejam rebeldes ou sírias, para dentro do território de Israel. Então, ao meu ver também, essa relação, ela se faz disso, da Síria. Por isso que ela não fornece equipamentos para a Ucrânia atacar a Rússia. Mas isso não tem nenhuma relação com esse fortalecimento Rússia-Irã. Porque a Rússia, ela afasta também os próprios iranianos dentro da Síria. Então, essa análise ela é muito vaga de Zelensky. O que eu posso afirmar as relações do passado, principalmente na década de Bush, nos anos 2000, a relação Estados Unidos e Israel, nessa época, com certeza favoreceu o fortalecimento do Irã. E porventura, né, por consequência, o fortalecimento com a Rússia nesses anos mais modernos que a gente vive, mais turbulentos. Por quê? Para quem não sabe, em 2009, Bush, o primeiro-ministro de Israel, na época, em 2009, ele foi até a Casa Branca conversar com Bush e ele deixou claro, Bush, temos aqui um plano estratégico de ataque contra o Irã. Temos aqui um ponto muito importante que vamos afastar qualquer possibilidade desse programa nuclear persa de se fortalecer, porque a gente tem relatórios aqui, vocês têm relatórios que o programa está avançando e eles estão próximos de desenvolver um equipamento de alta destruição e poderão acarretá-los, acoplá-los em mísseis intercontinentais. Nós temos um plano aqui nas nossas mãos. A gente está aqui prontos para atacar. Bush simplesmente segurou o primeiro-ministro nas mãos. Eu tenho até aqui a notícia na época. Vamos lá. Em 2009, na época, o primeiro-ministro era Ehud Olmert. Ele ficou ali grudado com Bush e Bush falou para ele: nós
não estamos dando, não estamos liberando, não estamos dando sinal verde para vocês atacarem o Irã. Eu não quero que vocês ataquem o Irã. Por quê? Por que Bush, na época, não queria que Israel atacasse o Irã? Seria por algum motivo econômico? Seria por algum motivo do andamento da guerra Iraque e Afeganistão na época, que poderia envolver toda a região e assim diminuir o controle no petróleo americano ali na região e a OPEP, por sua vez, controlar, mudar o controle da OPEP no petróleo e prejudicar os americanos? É claro que um conflito como esse, Irã e Israel, seria ali no Oriente Médio inteiro, o Golfo Pérsico, mais no Oriente Médio, a região mais oeste, com certeza. Mas essa relação Rússia e Irã fortalecida, ela não tem nenhuma relação com agora de Israel, mas sim com o passado, onde os próprios Estados Unidos prejudicou Israel de iniciar um ataque com um plano muito elaborado, um plano estratégico muito fortalecido para destruir principalmente o programa nuclear persa nos anos que se seguiram do governo de George W. Bush. Senhores, é realmente um tema bem complexo, um tema que demandou ali mais de 20 minutos de estudo. Eu forneci informações para vocês buscarem, para vocês destricharem em análise, interpretações. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessa relação Rússia e Irã, se tem realmente algum fundamento da presença particular de Israel que forneceu um incremento a piorar, melhorar essa relação Irã-Rússia. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação. Se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Muito obrigado pela presença e até o próximo vídeo.